Esse é um daqueles vídeos proibidos que o inimigo não quer de nenhuma forma que você assista a ele. Muito pelo contrário, ele quer que você saia agora e continue fazendo exatamente o que você estava. Só que assim, eu te garanto que se você ficar até o final, você vai entender o que ele faz para te perturbar, prejudicar a sua vida espiritual. E não só isso, mas você também vai entender o que fazer para combater todas essas armadilhas e todas essas armas cruéis que ele usa contra você. Eu montei um esqueminha que vai estar ajudando a gente, um mapa mental, a construir o raciocínio e ajudar você a entender exatamente o que se passa na mente de Satanás, o que ele quer que você faça para se afastar de Deus, para ter uma espiritualidade fraca, para a cada dia se tornar cada vez mais morno. Então, esse aqui é o mapa mental que eu montei e você vai conseguir baixar ele no fim do vídeo para revisar quantas vezes você quiser, meu querido irmão e irmã também. Vamos entender a primeiríssima arma que ele usa contra ti, que é a autossuficiência espiritual. Só uma coisa, só um adendo, cada arma que ele vai utilizar muitas vezes são sutis. O inimigo nunca trabalha de uma forma óbvia. Um demônio nunca vai aparecer na tua frente. Eles muitas vezes se camuflam de seres humanos bonitos e lindos. Ele tenta camuflar essas armas, essas armadilhas com coisas que aparentemente são boas, mas que no fim das contas te destroem. O que ele quer justamente é não deixar isso óbvio para que você não perceba. Inclusive, eu estou baseando esse vídeo aqui em um dos livros que eu tenho lido recentemente, eu ainda não terminei ele, que se chama Cartas de um Demônio a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, que é muito bom. Recomendo a leitura, inclusive. Autossuficiência espiritual, o que significa isso? Eu não sei se você já passou por isso, mas existem muitos momentos onde a gente se acha um pouquinho. O que eu quero dizer com isso? Você começa a orar, você começa a ler a Bíblia, você se sente bem espiritualmente a um certo ponto que você talvez não sinta mais tanto a necessidade assim de recorrer a Deus, de talvez jejuar ou de pedir alguma ajuda para um irmão. Você se sente muito bem, nossa, eu sou o cara, minha vida tá indo, tá dando certo, eu tô conseguindo evoluir em diversas áreas, olha como eu sou bom, olha como eu sou legal, olha as habilidades e os talentos e competências que eu tenho e que eu estou desenvolvendo. Porém, isso é um engano completo, porque somos chamados a depender de Deus, a nunca sermos autossuficientes. Porque se a gente chega nesse ponto, se a gente é orgulhoso nesse ponto, aí a ruína vem. Tem até uma escritura que fala isso. O orgulho antecede a ruína. Então, se a gente chega num ponto onde se acha autossuficiente, se acha melhor do que recorrer a Deus, do que pedir ajuda, estamos lascados. E eu queria apresentar uma escritura que apresenta a solução para essa armadilha que Satanás coloca na tua vida, que é João 15, versículo 5. Jesus fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E é exatamente isso. Jesus, o homem mais incrível da história, mais maravilhoso, sabia. Sem ele, a gente não vai dar fruto. A gente não permanece, a gente não consegue fazer coisa nenhuma. Na verdade, a gente consegue, só que são frutos podres, coisas horríveis, coisas terríveis. Então, entenda que se chega um momento da tua espiritualidade que você está se sentindo autônomo, você não precisa mais de ajuda de ninguém, toma cuidado, porque pode ser uma armadilha do inimigo. Isso é sério, isso é muito, muito sério. Próxima é a mentira. Satanás é o pai da mentira. Muito provavelmente você sabe disso. E a mentira, ela é muito sutil também. É uma daquelas armadilhas, como eu falei no começo do vídeo, que ela vem de uma forma muito branda, muito suave, que você não consegue perceber ela de uma vez. E ele mente sobre várias coisas. Primeiro você tem a mentira que ele te traz, e você tem as mentiras que ele coloca na sua cabeça e que você às vezes repete elas sem saber, sem entender, e que vão prejudicar a sua vida espiritual. Então ele pode mentir das mais diversas coisas que existem. De que você é indigno, de que você é incapaz, de que você é um fraco, esfregando os seus pecados na sua cara. Então você acabou de cometer um pecado e Deus te chama ao arrependimento, te trazendo perdão. E ele quer continuar fazendo você sentir esse remorso, essa culpa,
por ter pecado contra Deus, sendo que não é isso. Isso é uma mentira completa. Se a gente se arrepende e busca se reaproximar de Deus, ele perdoa. Diversas escrituras, inclusive em Salmos, falam: Deus apaga todas as nossas transgressões, suas misericórdias se renovam todos os dias. Ele não está preocupado, ele não está preocupado se você pecou, ele está preocupado com o seu arrependimento. Se você, assim que isso aconteceu, se volta para ele. Mas Satanás continua trazendo essas mentiras. Essa é uma das mentiras que ele traz, mas existem diversas outras, que muitas vezes a gente não precisa de irmãos ou irmãs para estar congregando, para crescer espiritualmente. Mentiras de que Deus não te ama. Mentiras de que o dinheiro é mais importante do que tudo e você precisa buscar esses prazeres do mundo. São tantas que, assim, como que a gente consegue separar o que é mentira do que é verdade? E aí a solução se encontra na própria palavra de Deus. João 17:17. Jesus novamente: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Qual foi o material que homens inspirados por Deus nos deixaram? A Bíblia, certo? A Bíblia escrita por homens inspiradas por Deus é o livro que a gente tem para entender esse mundo espiritual, para entender o que Jesus nos deixou e pregou, ou seja, como combater as mentiras de Satanás através da Bíblia. E lá existem diversos relatos das atuações de Satanás, como a gente consegue se prevenir, mas também traz verdades incríveis de que Deus te ama, de que você é capaz com ele, de que Deus perdoa os seus pecados e diversas outras coisas. Então, para você arrancar essa mentira fora dele, se baseie na Bíblia. A próxima arma que Satanás usa contra você, a acusação. Lembra que eu te falei? Ele junta a mentira junto com a acusação. Ou seja, ficar esfregando na sua cara cada dificuldade que você tem enfrentado, cada pecado que você tem cometido. E isso, por que ela é tão suja, tão horrível, cruel? Por que ela te destrói tanto? Porque é como se você imagina duas pessoas sendo você essas duas. Vamos ver se você consegue. Eu espero que fique clara essa analogia. Então você é dividido em duas pessoas. Você tá aqui, você é o outro aqui. Esse aqui é o seu eu que peca, certo? É aquele que fica sentindo remorso, sentindo mal. E o outro é o que julga. É como se tivesse um chicote e ficasse sempre batendo no outro, batendo aqui toda hora. E bate e não se perdoa, e não tem esse perdão, esse amor que acolhe, que te ajuda a mudar. É sempre te chicoteando, aquela ferida horrível, te trazendo a memória toda vez. Isso é horrível. Então a acusação é uma das piores armas que ele usa e que mais te prejudica. E como que você consegue vencer essa acusação, se tornar livre disso? Voltar para o amor de Deus, voltar até a comunhão plena. Romanos 8, versículo 1 e 2. Olha que incrível. Portanto, agora já não há condenação para os cristãos em Cristo Jesus. Acabou. Jesus morreu por você na cruz. É sério isso. Ó, você, irmão, irmã, homem, mulher, escuta o que eu tô te falando. Acabou. Não fica se acusando, porque Jesus morreu justamente por isso, para te dar a salvação, para que ele sofresse por todos os nossos pecados, todos os seus pecados. Acabou, entende? Acabou. Não se trata do remorso, do sentimento horrível que o pecado traz e ficar se acusando, se martirizando e se batendo. Se trata de: eu errei, eu entendo, vou buscar melhorar, vou me arrepender e voltar àquela comunhão com Deus. E restaurar esse relacionamento. Porque Jesus morreu justamente para apagar não só os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Quanto mais cedo, quanto mais cedo você entender que pecou, já volta com Deus, volta a estar próximo com Deus, melhor vai ser sua vida espiritual. Quanto mais rápido você se desvincular desse sentimento ruim, melhor. Porque é isso, quanto mais rápido, melhor. Expresso. Pequei, errei, eu volto para Deus. Eu pequei, fiquei mal, volto para Deus, o mais rápido possível. Não fica cultivando esses sentimentos ruins e negativos, porque ele só vai te prejudicar cada vez mais. Isso é o conselho de alguém que tá aí na caminhada há um tempinho já, sinceramente. O desespero é um outro muito comum. Quantas vezes eu já não me senti completamente desamparado por Deus? E agora eu trazendo um ponto pessoal, né?
Recentemente eu estava passando por algumas dificuldades e você começa a acreditar, Satanás começa a introduzir aquelas mentiras, né, que eu trouxe também, de que não tem muita esperança para algumas coisas que acontecem, né? Eu tava perdendo completamente a esperança em algumas coisas que eu queria, que eu tava pensando, e aquilo tava minando a minha fé, tirando o meu ânimo, me deixando completamente frustrado e triste. Eu tava entrando realmente num ciclo de desespero profundo. Desespero sendo o contrário de esperança, que é acreditar, você ter essa fé de que as coisas vão ser melhores. Eu tava entrando no ciclo oposto, onde tudo vai ser horrível. E eu comecei a perceber que aquilo não estava sendo bom. Óbvio, você tem os sentimentos negativos que isso traz, mas ao mesmo tempo eu comecei a perceber que se eu continuasse naquele estado, a minha vida dali pra frente ia continuar sendo uma miséria, assim, uma angústia emocional, física, espiritual. Foi aí então que eu tive que tomar a decisão de sair de lá e poder reconstruir as verdades que Deus me trouxe. Só que qual é uma das formas da gente vencer esse desespero, não só com verdades, mas também Romanos 8:28 traz essa escritura para nós. Sabemos que Deus, e ela me ajudou muito, muito, muito mesmo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando eu refletia sobre essa escritura, quando eu lia ela e refletia, muitas vezes era difícil de acreditar, sendo aberto, era difícil de acreditar que Deus realmente agia em todas as coisas para o nosso bem. Mas conforme o tempo passa, ou seja, a situação ruim aconteceu, você passa por aquele período angustiante e as coisas melhoram, você percebe que tudo realmente aconteceu por um propósito, por algo maior. É difícil você muitas vezes ter essa lente espiritual, mas quando você passa a enxergar pelas lentes corretas, quando você está alinhado com o Espírito de Deus, muita coisa começa a fazer sentido. Eu tenho certeza que na tua vida já aconteceram momentos assim. Momentos que você estava desesperado, triste, angustiado. Você passou por essa fase e depois você, caramba, ainda bem que isso aconteceu. Ou mesmo que você não chegue nessa conclusão do ainda bem que isso aconteceu, você tirou alguma lição espiritual ou você entendeu do porquê aquilo ter acontecido. Lógico, nem tudo na nossa vida a gente vai ter respostas. Eu não tenho resposta para tudo. Muitas vezes eu preciso orar, só ter fé e depender dele. Mas, nas respostas que a gente tem, é muito bom. É muito bom, dá uma paz no coração. E você enxerga que existe esperança em Deus, sim. Que essas mentiras que Satanás coloca é pra gente arrancar elas e queimar. Queimar com o fogo do Espírito Santo. Vamos para mais duas. Não são... essas duas são muito tão importantes quanto. Tão importantes quanto. Vai por mim. Cada uma delas. Cada uma delas. A perda da perspectiva eterna. Seguinte, nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, é verdade que no nosso dia a dia dificilmente a gente pensa no céu. Eu quero me arrepender nessa área. Porque muitas vezes eu me esqueço da eternidade, me esqueço porque eu estou aqui na Terra, que é ajudar a levar pessoas para Cristo. E por que levar pessoas para Cristo? Porque é a vida eterna, morreu, essa angústia do caramba, acabou a minha vida, acabou tudo, não, existe uma esperança muito maior, algo muito maior que é eterno, é uma vida de completa abundância e felicidade. Só que o inimigo, esse miserável, esse cretino, o que ele tenta te contar? Que a eternidade é uma balela, que ela não é importante, que talvez ela seja falsa, que não é legal você correr atrás dela ou ficar esperando e confiando em Deus para esse momento. Então ele tenta introduzir em você que a eternidade não vale a pena. Só que isso é um fato? Não é um fato, isso não é a realidade, isso não é o que Deus quer pra nós. Ele quer que todos os dias a gente se lembre da eternidade, de que esse é um lugar onde todos nós vamos, que é um lugar incrível e maravilhoso. E aí trazendo mais uma escritura, Colossenses 3, versículo 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E aí, além dele querer distorcer a realidade do mundo espiritual, da vida eterna, ele tenta trazer você para as coisas mundanas. Ou seja, querer te prender aqui. Olha as riquezas como elas são boas. Olha como é incrível você, sabe, comer
esse belo hambúrguer. Você precisa de mais disso. Você precisa de um emprego melhor. Para quê? Para você poder comer nos melhores restaurantes, para você fazer as melhores viagens, para você ter o carro do ano. Olha que incrível é ter o carro do ano. Não é? Não é incrível ter o carro do ano? Não é incrível você ter tanto dinheiro e no fim da vida você morrer e não conseguir levar nada? É incrível, é maravilhoso. Não, não é isso. Óbvio, eu não sou contra nenhuma dessas coisas. O ponto é que a gente nunca deve substituir a nossa vida espiritual pela vida material. Nunca. Se trata da gente ter essa certeza, buscar isso com constância todos os dias e nunca se esquecer disso, que isso é o mais importante. Esse é o nosso alvo. Nosso alvo não é enriquecer aqui. O nosso alvo é viver as riquezas da eternidade que Jesus preparou. E o momento aqui na Terra é ajudar a levar o máximo de pessoas para lá. Nunca se esqueça disso. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto. Tá preocupado com o trabalho, com todas essas coisas? Sim, sim. Faz parte do dia a dia, eu entendo. Mas, sempre que você puder, traga de novo os pensamentos, a cada minuto do teu ser, a reflexão da eternidade, ao amor profundo de Deus que vai ter quando a gente estiver lá. A gente já sente um pouco aqui, mas vai ter mais lá. Ao mesmo tempo, não vai ter dor, não vai ter mágoa, não vai ter tristeza, vai ser o oposto. Vão ter coisas incríveis para fazer lá. Eu quero ainda fazer um vídeo especificamente sobre o céu, porque eu acho que a gente esquece muito dele. E é o lugar mais maravilhoso, é onde a gente vai passar, assim, 0,00001% a gente passa aqui e todo esse resto de tempo vai ser lá e para sempre. Então isso é incrível e maravilhoso. E o último, mas não menos importante, é a mundanidade sutil. O que isso quer dizer? É aquilo lá, sabe, eu sou um crente, eu sou um cristão, mas ao mesmo tempo eu gosto de ir pra balada, eu gosto de sair com umas menininhas, sabe, eu gosto de ficar com elas, é muito legal. Eu fumo de vez em quando, então você vai introduzindo essas coisas do mundo na tua vida, só que é de uma forma muito sutil. Satanás vai colocando isso de uma forma sutil, através de amizades, pessoas, momentos, trabalho. Tem muitas formas que ele faz isso. E se a gente não estiver atento, se a gente não tiver cuidado, é muito fácil cair em cada uma delas. É muito fácil, porque como eu falei, ela vai entrando de uma forma que você não percebe. E essa, acho que eu diria que é uma das maiores armadilhas de Satanás. De todas essas que a gente viu, tudo que ele faz de uma forma muito perspicaz, sim, mas de uma forma que a gente não consegue entender, perceber e que é sutil mesmo. Então toma cuidado com como era a tua vida quando você estava muito bem com Deus e como que ela está sendo hoje. Se mudanças acontecerem, por que essas mudanças aconteceram? Porque aí você vai começar a perceber esses padrões do inimigo na sua vida. E como que a gente consegue vencer isso? Em Filipenses 4, versículo 8, finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, que for digno de respeito, o que for justo, puro, amável, boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A escritura de Filipenses aqui, Paulo nos adverte, nos ajuda a entender o seguinte ponto. Como que a gente pode vencer essa modernidade sutil? Essas coisas do mundo que acontecem e começam a atrapalhar a nossa vida. Nos pensamentos. Por quê? Tudo começa... Eu adoro essa frase. Tudo começa nos pensamentos. Ou seja, você tem um pensamento que te gera uma emoção e essa emoção te gera uma ação que te gera um resultado. Tudo começa na mente. Se você trabalha os seus pensamentos, você tem bons pensamentos de amor, de fé, de louvor, de alegria, você não vai precisar disso. Você não vai precisar substituir Deus por nada. E é aí que as mudanças começam a acontecer. Cada uma dessas estratégias que o miserável do inimigo usa, se você entende essas escrituras com profundidade, você consegue vencer ele. Você consegue com Deus, com pessoas, orando, lendo a sua palavra, você vai conseguir. Se você ficou até aqui, sério, se você ficou até aqui, eu queria te parabenizar, porque significa que você leva a sério sua luta espiritual, de verdade. Acho que Deus está muito contente com você e eu queria te incentivar a colocar nos comentários o que você tem passado.
quais são as suas dores profundas, ou o que você tem aprendido também, que eu quero muito, muito saber. Ao mesmo tempo, eu queria te agradecer. Não esquece que eu vou dar deixando esse mapa mental para você conseguir consultar ele depois. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu.